Nas nossas hortas isso vai acontecer com frequência, porque as sementes das plantas espontâneas, o capim e várias outras aí acabam vindo no nosso substrato, no adubo, com os polinizadores, passarinhos e várias outras formas aí. Então é necessário a gente fazer uma capina seletiva, que é uma capina mais delicada, onde você vai tirando as espécies que não quer no seu vaso ou no seu canteiro e deixa quem vai ficar no espaço. Olá, eu sou Márcio Santos aqui no canal, te ensino a ter uma horta orgânica em casa, seguindo os princípios da agrofloresta, para que você possa sempre viver de uma forma muito mais saudável, sustentável e em conexão com a natureza, que é a melhor coisa do mundo. E nós estamos começando mais um tour pela horta. De novo, eu estou tendo que gravar aqui no estúdio porque está chovendo, mas em breve eu volto para lá. E hoje eu vou falar sobre capina seletiva e qual a importância dela nas nossas hortas, em vasos ou nos nossos canteiros. E você deve estar se perguntando aí o que é uma capina seletiva. Ela é uma prática de manejo, onde somente as plantas que possuem uma função importante de produção aí no sistema, né, aquelas que você escolheu para consumir, é que vão permanecer nos canteiros ou nos vasos. E são capinadas aí as plantas de menor interesse, por exemplo, aí os capins que nascem, as espontâneas. Então nas nossas áreas tem várias sementes de espécies resistentes e resilientes, e quando elas encontram aí condições de crescer, elas vêm com tudo. Então a gente tem a necessidade de escolher quem fica e quem sai dos nossos vasos e canteiros. Esse manejo ele é muito importante para a dinâmica do nosso sistema, dentro da ideia de sucessão natural, da sucessão das plantas que vão vindo aí na sequência. Também alguns chamam de sucessão ecológica, e é uma sequência de sistema desde a sua colonização, por exemplo, aí um gramado, um capim que vai chegando ali e vai até o seu clímax, que é uma floresta. Então nas nossas hortas aí isso acontece, não vai virar uma floresta na nossa horta. Pode até virar, né? Se tem um sítio aí, uma fazenda, aí, uma chácara, se você deixar, volta a ser floresta. Mas nos nossos vasos ela vai ficar cheia de plantinhas ali que você não queria no seu sistema. Nas nossas hortas isso vai acontecer com frequência, porque as sementes das plantas espontâneas, o capim e várias outras aí acabam vindo no nosso substrato, no adubo, com os polinizadores, passarinhos e várias outras formas aí. Então é necessário a gente fazer uma capina seletiva, que é uma capina mais delicada, onde você vai tirando as espécies que não quer no seu vaso ou no seu canteiro e deixa quem vai ficar no espaço. Então quando a gente planta e deixa o solo descoberto, essas plantas que a gente não deseja, elas acabam aparecendo e acabam tomando conta dos vasos e canteiros. Eu com o tempo aí nos meus vasos eu fui deixando elas crescerem, porque muitas delas têm propriedades medicinais e repelentes. Então enquanto a cultura que eu tinha plantado ali, o cultivar que eu tinha escolhido, que eu ia comer, ele ia bem, eu deixava elas lá, principalmente nos vasos, que é mais fácil da gente controlar, e aí depois até ia passando para outros vasos, aí dependendo da que nascesse. Se eu tinha interesse nela, tinha interesse em ter essa planta ali no sistema, né? Então a gente tem, por exemplo, aí as plantas espontâneas mais comuns que nascem nas nossas hortas, que são o picão branco, picão preto, a serralha, o caruru, dente de leão, almeirão roxo, a tiririca e tantas outras. E todas essas que eu comentei aí, elas têm propriedades medicinais. Eu já ouvi umas histórias de que essas plantas que nascem sempre têm a ver com uma disfunção aí, ou doença que a gente tem. Elas nascem nas nossas hortas. Então elas aparecem para curar a gente. Pode ser crendice, né, ou não. A pessoa que me falou isso é uma pessoa mais velha. E eu achei muito legal essa história, né, de que eu já percebi, né, algumas coisas assim. Mas eu já te falo. E agora eu vou mostrar para você alguns exemplos de capina seletiva que a gente faz lá na horta. Nos vasos, eu fazia menos, né, por conta do tamanho da horta. Então quando a gente tem os vasos, eu falei que é mais fácil porque o tamanho é menor. Agora quando você tem muito vaso, dá um trabalhinho também, né? Mas na horta do projeto que eu tenho agora, o trabalho é um pouquinho maior. Então tudo é proporcional. Antes de eu te mostrar as capinas, deixa eu te contar uma história aqui. Durante um tempo eu testei esterco de vaca e de galinha na adubação lá na horta, né, na maior. Nos meus vasos eu nunca usei esterco, eu usava humus de minhoca, usava bocacha, usava cinza. E aí a madeira, né, que eu ia madeira triturada e serragem, né, sem tratamento químico. Então eu testei os estercos na horta maior em 2 canteiros. Eu fiz um teste lá. E aí o que eu descobri? Que no esterco de vaca
vem muita semente de gramíneas. A gente tem aí um capim chamado tiririca que empesteou os dois canteiros. Eles já não tinham mais. A gente tinha tirado muita coisa aí, o Fábio. A gente ia lá devagarzinho, ia tirando um por um, com uma ferramentinha que você já vai ver. E o boi e a vaca, eles acabam comendo as sementes, né, das gramíneas ali, dos capins que tem no pasto dele. E isso não é digerido pelo intestino, então vai para as fezes. Essas fezes são compostadas e depois ela vem para adubação. Acabei usando, me lasquei. Quando eu entrei no terreno, tinha muito picão preto e capim lá. Até você está vendo a imagem, eu roçando uma área, né? Você só vai ver picão preto ali. Mas com o tempo, a gente foi dominando essas espécies aí e elas não eram mais um problema. Depois que eu tirei o picão preto, a gente afofou o solo ali e demorou para plantar e nasceu muita coisa. Aí a gente viu que tinha muito capim na área, mas a gente foi cuidando e a gente foi arrumando, né, ajustando o sistema. Então quando eu testei esses estercos, veio esse problema aí, né, com a tiririca e ele veio com força nos canteiros, né? Então mesmo fazendo a cobertura de solo, a gente tinha que fazer a capina seletiva, porque a tiririca acaba passando. E quando você não faz aquele plantio onde você adensa na parte de cima, né, a gente tem que fazer uma cobertura de 200% na parte aérea, né, dos nossos plantios ali, tem que cobrir também a parte de baixo. Então acabava pegando sol pelas laterais e aí a tiririca saía. Então era pegar um banquinho, encostar do lado dos canteiros e se divertir. Então eu estou me preparando para limpar um canteiro que ficou parado bastante tempo e aí eu ia plantar nele e precisava tirar as infestantes que tinham nascido, que estavam lá segurando toda a estrutura do solo, toda a vida do solo, porque elas vão ajudando no equilíbrio do solo, né? Elas mantêm o solo vivo. E aí você vai tirando uma por uma, teve picão branco, picão preto, nasceu serralha, nasceu dente de leão, tem a tiririca, aí também tem bem menos, né? Essa lateral aí foi uma lateral que ficou bem descoberta durante o plantio aí. Ó, eu uso o ancinho para remover, né, a tiririca, que ela vai bem fundo a raiz dela. Então você tem que retirar lá no fundo umas bolotinhas que tem nela assim. Senão você puxa a parte de cima, ela quebra e fica o restante tudo lá para baixo. E uma coisa que eu faço também é chacoalhar. Antes de tirar do canteiro ali, ó, eu chacoalho e deixo toda a terra nesse espaço. Você pode fazer isso tanto no seu canteiro quanto nos seus vasos. O procedimento vai ser sempre igual. Aí o que eu falo é a escala, né? No canteiro vai ter muito mais e no vaso vai ter muito menos. E a ideia aí era plantar alface, rúcula, cenoura, que mais que eu plantei? Salsa junto, plantei coentro, cebolinha, plantei bastante coisa aí junto. E você vai ver, depois eu vou mostrar aí um procedimento diferente que eu faço. Olha lá, para remover a tiririca, ó. Olha só como é muito mais fácil usar o ancinho. E sempre deixando a terra no espaço aí. Aí essa é uma forma que a gente pode fazer onde a gente vai evitar que nasçam as espontâneas nos nossos canteiros. Eu poderia ter removido toda essa matéria orgânica aí do canteiro e colocar, o que eu vou colocar agora, são os pseudocaulos de bananeira. Eu tive que fazer um manejo nas bananeiras. E aí eu fui pegando ali o tronco dela, eu cortava no meio e ia colocando ele com a face virada para baixo. Ela retém muita água, então ela vai manter a umidade no canteiro e ela vai evitar que as plantas espontâneas nasçam ali no espaço. Eu decidi colocar em cima da serragem porque não era tanta que tinha ali. Eu decidi não tirar. Eu adoro fazer experiências, né, nos canteiros. Geralmente eu tiraria e colocaria direto na terra, afundaria um pouco na terra esses pseudocaulos aí e cobriria com matéria orgânica. Nesse daí eu fui colocando, depois eu cobri tudo com matéria orgânica, fiz os plantios e foi super bem nesse canteiro. E aí você tem que preencher todos esses espaços aí com terra, né, com as bananeiras, e deixa um vão e planta no vão entre uma bananeira e outra. E você vai ver que vai ficar muito legal. Isso aí tem a ver com os princípios, né, da agrofloresta. Eu vi muitos agroflorestores fazendo isso, né, nos locais que eu fui, nos cursos que eu fiz, e dá para fazer com madeira também, que fica muito legal. E essas espontâneas ou plantas invasoras ou pragas, né, cada um vai chamar de um jeito, elas aparecem principalmente nos nossos vasos aí canteiros, que ficam com uma cultura durante muito tempo.
Às vezes você planta uma alface, alguma coisa e não colhe, começa a nascer coisa ali no vaso. Já era para você ter colhido, já era para a planta já tinha cumprido o ciclo dela e você não colhe, a gente fica com dó no começo. E é normal. E também acontece quando os vasos ou os canteiros estão parados durante algum tempo. Aqui na horta a gente passou por uma experiência num canteiro que a gente vai renovar ele em breve. Então a gente tirou todas as espontâneas, né? Eu pedi para os meninos colocarem ali matéria orgânica, numa camada bem grossa, achando que ia segurar sem nascer nada até o plantio. E o plantio atrasou, e o que aconteceu? Você está vendo a imagem aí, ó, nasceu um monte de tiririca no canteiro. E ela passou a matéria orgânica. E o jeito foi pegar de novo os banquinhos, tirar a tiririca que nasceu ali, e para minha surpresa, a gente conseguia tirar ela com a mão, com raiz e tudo. Isso por conta da cobertura de solo tá bem grossa. Então já fica uma dica aí. Então se você for deixar alguma coisa parada aí por muito tempo, faz uma bela de uma cobertura de solo, porque vai ficar mais fácil de você tirar as infestantes aí se atrasar os plantios, né? Foi o que aconteceu comigo. E o que a gente tira ali dos canteiros, a gente vai colocando nos corredores, entre os canteiros, como matéria orgânica que vai ser decomposta e vai adubar o solo. Ah, eu quero te falar uma história lembrando aí das plantas que nascem, né, para ajudar a gente. Aquela coisa que uns acreditam, outros não. Eu, mais ou menos um mês atrás, eu tive uma forte crise de labirintite. Olha, você não tem noção do que eu passei. O negócio girava tudo, era abrir o olho e... Então, pesquisando algumas plantas aí, eu tive que fazer um tratamento convencional com medicação. E pesquisei também plantas medicinais que poderiam me ajudar a tratar. Eu não tenho costume de tomar remédio, eu me trato com alimentação, com remédios naturais e tive que tomar uma medicação convencional. Mas procurando algumas coisas eu achei a tiririca e a batata que nasce nela, ela é usada para melhorar os sintomas causados pela labirintite. E nasceu muita lá. Então, verdade ou não, né? O que aconteceu é que eu acabo usando ela também para tratar as crises. Agora eu já estou bem melhor, mas eu tive aí alguns sinais que eu preciso me cuidar. Mesmo me alimentando com orgânicos, não quer dizer que eu estou livre de qualquer coisa, né? Eu já estou com 50 anos, então vem a idade. Tem a parada aí, tinha uns 3 meses que eu não fazia exercício, não estava pedalando, né? Eu que costumo pedalar quase todos os dias. Quem me conhece aí já sabe que eu sou da bike. Então, a gente precisa se cuidar, né? Para a gente manter, ter uma longevidade, se alimentar melhor, dar uma relaxada de vez em quando. Eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então a gente precisa dar uma respirada, né? Que eu falo sempre, sai da caixinha, sai fora da caixinha, olha tudo, dá uma respirada e volta, tá? E voltando para o nosso tema, uma das maneiras da gente evitar as espontâneas e ter que fazer essa capina seletiva, que ela é meio chatinha de fazer, eu mesmo não gosto muito de fazer não. Então é sempre a gente plantar biodiversidade nos canteiros ou nos nossos vasos. Adensar nossos cultivares, né? Plantar, tem os espaçamentos, tá? Que são falados aí, eu falo de adensar, mas tem os espaçamentos sugeridos. Por exemplo, o alface, ele pode ir de 20 centímetros a 40. Cada um escolhe aí, você pode fazer 15 também. E ainda pode pôr uma rúcula no meio. Tem assunto, tem assunto. Então a gente precisa escolher também bem os estratos que a gente quer plantar, né? Das coisas que a gente vai plantar junto ali. Porque a gente tem que ter aquela cobertura de 200%, né, feita pelas plantas. E quando a gente tem essa combinação da cobertura de solo, mais essa cobertura verde, né, dos 200% das plantas, eu percebo que essas espontâneas, elas diminuem muito, elas praticamente não aparecem ali nos canteiros, tá? E por que que isso acontece? Porque elas não vão ter condições de crescer ali naquele local. Mas tudo vai depender do que você quer plantar na sua horta orgânica, que cultivar você quer comer, né? Então você vai planejar seus cultivares, tanto nos vasos quanto nos seus canteiros. E mais uma dica que eu te deixo aqui é, quando você tira as plantinhas ali infestantes, né, as espontâneas, muitas delas são punks, uma hora a gente vai falar mais sobre punks, você pode pegar essas plantinhas e colocar na sua composteira. A gente tem um cantinho lá na horta que a gente deixa tudo que a gente tem de espontânea que vai nascendo nos canteiros, a gente faz alguma capina seletiva, ou a gente faz uma roçada no capim um pouquinho atrasada que já está com semente, a gente joga lá num canto. Então é um adubo que a gente pode estar usando também. Eu já usei várias vezes. Lá no início, quando eu mostrei que eu fazia a roçada lá do picão preto, eu pegava aquele picão preto e a gente colocava lá na nossa composteira e depois a gente foi usando esse adubo nos canteiros, né?
E para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho dos canteiros de telha, né, que eu tenho lá na horta. Esses canteiros, muitas vezes eles ficam parados ali, né? Agora que a gente está ativando toda a horta, então aos pouquinhos a gente está ocupando de novos espaços. Então tem uns canteiros lá que eles ficam parados. O que eu faço? Eu não limpo nada, eu deixo nascer tudo que tiver que nascer ali no canteiro, de espontânea. Às vezes a gente se surpreende com o que nasce, eu já falei, vou falar de novo. Plantas que acabam ajudando a gente. Então a gente precisa perceber, identificar aquelas plantas. Eu falei desse perceber, eu lembrei agora, eu fazia yoga uma época, o professor falava, precisamos perceber. E eu achava engraçado isso. Hoje eu entendo o que ele falava lá atrás, né? A gente precisa perceber o que está acontecendo no nosso entorno, que a gente está ligado com a natureza. Então pesquisa essas plantinhas que nasceram, tem aplicativos ali para você usar, né? Pergunta para alguém que conheça ali, fala, que planta que é essa, né? E aí você vai identificando. Você pode pesquisar por plantas espontâneas, que aí vão aparecer várias ali, aí você pode identificar pela foto e ver o que ela faz de bem para o seu corpo, porque você vai entender muita coisa que eu estou falando aqui, tá? Então o que você faz nesse canteiro? Ou no seu vaso. Ele ficou parado ali, não tira nada. Deixa tudo que tiver que nascer, nascer. Quando você for plantar, estiver próximo ali de você fazer o seu plantio, aí sim você tira as espontâneas, dá uma fofadinha no solo, faz a adubação bonitinho, faz a cobertura de solo e aí você faz o seu plantio. E assim você vai manter o seu solo protegido e estruturado. E aí se no decorrer do ciclo dos seus cultivares aparecerem plantas que você não desejava, é só você fazer a capina seletiva, que você pode fazer ela, né, tanto na mão quanto com uma ferramenta, uma luvinha se você preferir, pode fazer sem luva também, aí vai de cada um, tá? É sempre aquilo que eu falei, tudo vai depender do que você vai fazer, tá bom? E se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre horta orgânica e urbana, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com pessoas aí que vão gostar desses temas que a gente fala aqui no canal, sobre sustentabilidade, sobre orgânico, sobre qualidade de vida, sobre agroflorestas, um monte de coisa. E conta também nos comentários aqui desse vídeo que experiência você teve aí na sua horta. E a gente se vê, porque isso é Orgânico Simples!